nós estamos, 16% apenas das pessoas em Portugal têm o mínimo de literacia financeira. Ora, os países bálticos, por exemplo, estão todos acima dos 30%. E outros países da União Europeia estão muito, muito à frente de nós. E esta questão da literacia financeira é uma questão muito importante. Porquê? Porque nós tomamos decisões erradas quando não estamos informados. Porque literacia é estar informado, é conhecer os assuntos. É conhecer os assuntos de questões de finanças pessoais e é conhecer os assuntos de questões de economia, em geral. Ora, nós estamos numa escola de gestão e a nossa grande preocupação quando desenhámos isto era juntar vários parceiros. Desde logo as universidades. Desde logo empresas, sobretudo as pequenas e médias, são aquelas que têm mais peso no panorama empresarial português, aquilo que se chama o Corporate Portugal. E depois juntámos outros parceiros que nos pudessem ajudar nesta tarefa. Apareceu o Novo Banco, já tivemos a Fidelidade, agora temos a Blue Crown Funds e temos também, e tivemos sempre, o Cedis Group, como vocês todos sabem, é um grupo empresarial que faz software para ajudar a gerir empresas, fazer a gestão das empresas, nomeadamente a gestão de informação. Ora, nós já fizemos um percurso pelo país todo, faltam neste momento só 3 distritos, Zé Pedro, faltam só 3 distritos. As coisas têm corrido muito bem, aliás, o bom sinal que temos aqui, estamos a precisar de uma sala maior, porque temos ali gente ainda que está lá fora. Posso pedir para entrarem e ficam aqui assim de lado? Pode ser. Desculpem lá. Muito obrigado. Podem vir para o lado esquerdo também. Eu não gosto muito de esquerda, mas vocês podem vir. Estamos só a falar de geografia também, não tem nada a ver com orientação ideológica. E portanto, como eu estava aqui a explicar, a nossa grande preocupação é levar a literacia financeira. E eu, quando dava aulas na universidade, costumava dizer aos meus alunos o seguinte: eu não preciso que vocês se lembrem de tudo aquilo que a gente conversa numa aula. Só preciso que em cada aula se lembrem de um conceito ou de uma matéria que a gente discutiu. Ok? E aqui nestes eventos é exatamente a mesma coisa. Eu não faço nada questão que vocês se lembrem ao detalhe das palavras que a gente vai dizer aqui. Mas faço questão que levem uma ideia, pelo menos, que possa fazer a transformação das vossas vidas. Ok? Isto é que é mesmo importante. Qual é a vantagem deste tipo de eventos? É que nós conseguimos reunir pessoas que estão com a mão na massa. E a mão na massa não é no sentido que nós vemos hoje em dia de envelopes com dinheiro e essas coisas do género. Ok? É mão na massa, empresas. Gerir empresas, criar postos de trabalho e criar riqueza. A grande vantagem disto é que daqui a pouco, quando tivermos aqui um painel, vocês vão falar com fundos de investimento, vão falar com empresas que fazem contabilidade de quinta geração, que é para não dizer de sexta geração, José Pedro Ferreira, e vão falar com bancos. Não é? Os bancos, como vocês sabem, são muito vilipendiados, mas são uma coisa sem a qual a gente não consegue viver. Portanto, eu tenho uma excelente opinião dos bancos e os bancos ajudam muito neste tipo de discussão. Mas isso é o que vamos fazer daqui a bocadinho. Como é que a sessão se vai passar hoje? Eu vou-te explicar muito rapidamente. Vamos ter uma espécie de introdução, que vai ser um Vox Pop. São perguntas sobre a matéria que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar de incubação de empresas. E depois vamos ter aqui a intervenção do Dr. Miguel Serafim, que é o diretor daqui da escola, como vocês sabem. A seguir, o Dr. Jorge Paes, que é o presidente da direção da NERPOR. E depois vamos para o painel. O painel é um momento, digamos assim, mais alto, porque é onde vocês vão ter a opinião de várias pessoas que têm a mão na massa, como eu dizia há bocadinho. Mas antes, without further ado, vamos começar aqui com o Vox Pop para percebermos o que é que nós estamos aqui a falar. Cláudia, apaga aí a luz, por favor. Organizações empresariais onde se criam novas empresas, portanto daí o termo incubação. Penso que são locais onde se dá todo o apoio a novos empresários. Associações empresariais que ajudam microempresas a iniciar os projetos. É uma organização que ajuda microempresas. O que é que isso quer dizer? É uma associação de várias empresas para um determinado fim. Agregar empresas no mesmo sítio e criar sinergias entre elas, a cooperação entre as empresas. Tenho que assumir que não percebo muito o assunto, mas tenho aquela ideia que tem qualquer coisa a ver com novas ideias, tentativa de parcerias entre instituições e empresas, criação de novos negócios. Fases em que as empresas passam
desde o seu nascimento até à sua execução, para serem sustentáveis. Fundamentalmente, será todo como é que este processo de incubação é estruturado, desde linhas orientadoras, metodologias a usar, processos e também possível cooperação entre outros âmbitos de estudo, outras empresas que estejam dentro da mesma linha de processo e universidades, por exemplo, centros de investigação. Procurar onde é que estão as maiores necessidades de cada projeto, não é? Portanto, cada associação, no fundo, vai defender um projeto e é ir complementar e criar linhas orientadoras, não é? Para que essa empresa se possa desenvolver e, efetivamente, criar um impacto positivo. Para ter sucesso é preciso ter investimento, ter quadros qualificados e ter pessoas com vontade de trabalharem com objetivos definidos. Se esses objetivos forem bem definidos, em princípio, chegará-se a bom porto, desde que haja objetivos ambiciosos, mas com os pés na terra. Eu diria a própria estrutura organizacional da incubadora e também cooperação com centros de investigação. Tem que ter, portanto, muitas ideias, tem que ter muitas opiniões, tem que ter bons empregados, bons gestores, para que isso funcione em condições. Ter algum tipo de mentores, pessoas que já tenham algum know-how acerca do mercado específico das empresas que estão a tentar estabilizar-se, não é? E criar, se calhar, uma força de trabalho. E alguns apoios, eventualmente locais ou estatais. Acho importante para a estratégia da empresa um bom benchmarking e também ter um bom plano de estratégia de comunicação para o desenvolvimento do projeto junto do público-alvo. Para a sustentabilidade de uma empresa é preciso ter capitais próprios, não depender de nenhum financiamento em termos bancários, porque hoje em dia, durante anos, as empresas tinham taxas de juros nos bancos 2, 3%, hoje em dia têm 8, 10%, e portanto, se não houver uma capacidade de se reorganizar internamente, ficam estranguladas porque depois não têm tesouraria. A concorrência, não é? Porque muitas vezes essas incubadoras estão a entrar em nichos de mercado que já têm empresas estabelecidas e, portanto, têm que ser muito inovadoras e encontrar novas formas de fazer negócios. Para a empresa poder avançar, vai ter que eclodir, vai ter que dar o ovo vai ter que dar fruto. E, portanto, vamos ter que criar, efetivamente, estratégias, linhas comerciais direcionadas a um determinado público-alvo, ter campanhas de divulgação concretas, específicas, com um palavreado simples para que toda a gente possa entender e identificar-se de forma a que essa empresa possa efetivamente avançar. Devido aos escassos recursos que as pequenas empresas normalmente têm, toda a forma de decidir os processos, como utilizar os recursos, desde o marketing, melhoramento de otimização de processos, todos esses passos são cruciais e transparecem riscos para o bom desempenho de uma pequena empresa. Definir um público-alvo e saber qual a melhor estratégia para chegar até ele e também como diferenciar os produtos de outras empresas que também estejam na mesma situação. É melhor não ficarem aí fora. Até porque está frio aí fora. Muito obrigado. Bom, como vocês veem por aqui, deixem-me só buscar um termo de comparação. De todos os distritos que nós já fizemos, e dos vários aniversários de anos, este que está aqui, o Vox Populi, no fim de contas, é talvez aquele que menos erros cometeu. E mesmo assim é porque havia ali uma série de estudantes da área de economia e de gestão que foram entrevistados. Senão, normalmente a resposta é uma de uma ignorância total. Aliás, como vocês viram ali, havia tudo. Havia pessoas que sabiam o que estavam a falar, havia pessoas assim, havia pessoas que era só bullshitting, desculpem lá a expressão, no sentido americano do termo, que é tretas, não é? Pareciam alguns políticos quando falam, fala, depois não se entende ali nada, a mesma coisa. E depois tinham pessoas que sabiam o que estavam a dizer. Ora, isto é o estado do país, nesta e noutras áreas. E, portanto, a nossa grande preocupação é que, para já, as pessoas
conheçam um bocadinho os temas que estamos a tratar, lá está, literacia financeira, e em segundo lugar, que possam trocar impressões com quem sabe. O tema de hoje, como vocês sabem, é incubação de empresas. Ora bem, ali parecia que dificilmente alguém conseguia responder alguma coisa certa sobre incubação. Quando nós vamos ao dicionário, e é só ir ao Oxford, vamos procurar um significado para o termo incubar. E aparece aqui, trazer, ter em estado latente uma moléstia. Meu Deus, vejam se onde é que isto chega. Por exemplo, um menino incubar o sarampo 15 dias. Não é? E depois temos, no sentido transitivo, que é assim, fazer chocar ou chocar ovos. Quer dizer, não é literalmente assim, mas é fazer e chocar empresas. Basicamente, incubar quer dizer chocar empresas. E é o que nós vamos tentar abordar na conversa de hoje. Eu expliquei-vos há bocadinho que isto tem 3 momentos. O primeiro vai ser o diretor da escola que vai falar, o Dr. Miguel Serafim, depois o responsável da área empresarial aqui de Porto Alegre e depois vamos ao painel. Dr. Miguel Serafim, por favor. Vou-lhe pedir para não estender muito por causa do tempo que nós temos disponível. Muito obrigado. Muito sucinto e cumprir com o prometido. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. É um gosto ver esta sala bem preenchida. Lamento a quem esteja em pé. Peço desculpa. Por um lado é bom sinal, é sinal de uma excelente afluência. Da próxima vez fazemos no anfiteatro. No anfiteatro. É menos bom sinal para quem tenha que ficar em pé. A minha intervenção será, como prometido, muito curta. Vou só dar 3 notas, muito rápidas. Uma nota de agradecimentos, dos devidos agradecimentos, uma referência relativamente ao espaço em que nos encontramos e depois não resisto também a dar só uma nota subjetiva muito rápida sobre o tema, sobre a questão da incubação de empresas. Em termos de agradecimentos, e para não me alongar, peço desculpa se me esquecer de alguém que tenha sido importante para esta realização, mas gostava de começar por agradecer ao José Pedro Farinha e à Cláudia Rodrigues da Betocnet, que foram os meus interlocutores na organização desta iniciativa. Agradecer também à minha colega Ana Clara Borrego, que foi a primeira interlocutora, foi com quem foi feita a ponte pela primeira vez, e que permitiu depois lançar a semente para a realização desta sessão. Ao Camilo Lourenço, naturalmente, pela moderação, a todos os intervenientes no painel permanente das Corporate Talks, à NERPOR e ao Presidente Dr. Jorge Paes por prontamente se terem disponibilizado para serem uma entidade parceira nesta organização e por estar aqui também presente o Dr. Jorge Paes como orador, e ao meu colega Artur Romão, que também prontamente se mostrou disponível para participar em representação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Porto Alegre e para fazer um encerramento desta sessão com alguns comentários relativamente ao tema. A segunda nota é relativa ao local onde nos encontramos. Eu diria que acabou por não ser uma primeira escolha este espaço, mas acabou por ser a escolha mais feliz. Nós pretendíamos fazer num espaço de maiores dimensões, não foi possível devido à ocupação que já estava programada, mas que melhor local no Politécnico de Porto Alegre para falar de desafios e oportunidades em ambiente de incubação de empresas. Nós estamos na incubadora de empresas do Politécnico de Porto Alegre, que daqui, e o Romão corrigir-me se eu estiver enganado, daqui a 4 dias, a 25 de novembro, irá fazer 8 anos sobre a inauguração da primeira fase, do primeiro edifício desta estrutura. Já este ano, em março de 2023, foi inaugurada a segunda fase da incubadora e eu há pouco, na conversa prévia, comentava que o Presidente do Politécnico não dá descanso, não para, e, portanto, a terceira fase desta incubadora já está programada e vai arrancar com toda a certeza. Portanto, eu diria que esta é uma aposta sem retrocesso, assumida pelo Politécnico de Porto Alegre, e é uma aposta claramente estratégica para o Instituto. A terceira nota que eu gostaria de deixar tem a ver com a incubação de empresas e com uma perspectiva pessoal muito rápida, sem me querer intrometer naquela que vai ser a discussão dos membros do painel e também a intervenção do Dr. Jorge Paes e do meu colega Artur Romão. E tem a ver só basicamente com o seguinte: muitas vezes olha-se para a incubação de empresas e toma-se como prioritário a estrutura física, os equipamentos, vê-se como vantagem as rendas mais baratas, o acesso também a um conjunto de serviços que tem um custo mais reduzido,
E eu diria que olhar só para esses aspectos é muito redutor, é extremamente redutor. Só uma estrutura física para que as empresas se alojem, eu diria que é meio caminho andado para o insucesso dessa própria estrutura e para a morte certa a curto prazo. O que é fundamental? É o ambiente. Ao fim e ao cabo, aquilo que falamos no tema deste encontro. Desafios e oportunidades em ambiente de incubação de empresas. É realmente o ambiente que cria as oportunidades e que lança os desafios. E quando eu falo de ambiente, falo do quê? Falo do apoio que a estrutura da incubadora consegue prestar às empresas, mas muito mais do que isso. Falo também da relação que se consegue estabelecer entre as empresas incubadas, da relação muitas vezes de negócio direto entre elas, mas não apenas de negócio, de apoio em outras áreas, de um apoio no próprio crescimento dessas empresas. E depois um terceiro fator que me parece absolutamente fundamental, que é a ligação à envolvente. A ligação à envolvente, sair das quatro paredes da incubadora e a ponte que a estrutura da incubadora consegue fazer entre as empresas e essa envolvente. E aqui, e mesmo para finalizar, quando falamos de envolvente relativamente a esta estrutura, a Biobip, cujo responsável já agora é precisamente o Artur Romão, na sua qualidade de pró-presidente para o empreendedorismo, emprego e valorização do conhecimento do Politécnico de Porto Alegre, quando falamos desta estrutura e da sua envolvente, é claro que a ligação com as escolas que estão aqui presentes no campus Politécnico e com as outras escolas do Politécnico que não estão aqui, há mais 2 escolas que não estão aqui presentes no campus, é absolutamente fundamental. Eu devo dizer que uma boa parte das empresas que estão aqui incubadas, em boa parte dessas empresas, estão presentes quer professores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, quer alunos quer diplomados da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Existe uma ligação muito forte, nomeadamente com a escola que eu neste momento dirijo. Estão aqui também presentes neste edifício outras estruturas do Politécnico, como o Centro de Investigação, que foi ali referido por algumas pessoas, precisamente na voz da população, sobre características importantes de uma incubadora de empresas. E, portanto, esta nossa ligação é absolutamente fundamental e, como eu referi há pouco, é uma aposta estratégica. Só para deixar uma nota, com 2 das empresas que estão aqui incubadas, a Softinsa e a Quintec, há um ano, a ESTG criou um curso técnico superior profissional em estreita articulação com essas 2 empresas. O plano de estudos foi desenhado com as empresas, que permite aos alunos, durante todo o seu percurso nesse curso técnico superior profissional, que é em tecnologias e programação de sistemas de informação, permite aos alunos desenvolverem os projetos nas empresas e fazerem também o seu estágio final nessas mesmas empresas. Portanto, é um exemplo muito concreto, muito simples, mas muito importante desta proximidade entre a incubadora, a escola, a tecnologia e gestão e o Politécnico de Porto Alegre. E pronto, fundamentalmente é isto que eu gostava de dizer. Julgo que não me excedi em relação aos 5 minutos. Muito obrigado, Kelso. Bom trabalho para todos e muito obrigado pela vossa presença. Olha, eu vou chamar o Dr. Jorge Paes agora, mas eu vou convidar aquela malta que está de pé a vir sentar-se aqui já agora. Não queremos gente de pé. Portanto, o mais possível o pessoal que conseguir sentar-se aqui, faz favor. Quem está aí atrás, quem está de lado, podem vir sentar-se aqui. Eu juro que não faço mal a ninguém, não vou morder ninguém. Dr. Jorge Paes, pode avançar. Vamos lá. É? Não, isso não é problema. Vão sentando aqui, se faz. Até aqui cabem 2 em cada banquinho, por isso. Eu, se for preciso, também posso ceder ali a minha cadeira. Para não há problema. Vá lá, pessoal, vá lá. Façam de conta que é uma aula. Basicamente isto é uma aula. Faz favor. Bom, então, boa tarde a todos. Vou ver se não chego os 10 minutos. Já sei que há esta limitação temporal. Felicitar a organização e agradecer o convite para falar de um tema que desde há muito me interessa muito. Nós, na ERPOR, ainda no tempo em que foi governo o professor Cavaco Silva e era secretário de Estado o hoje conhecido comentador benfiquista Bagão Félix, apelámos e conseguimos que se fizesse... A única parte que presta aí é mesmo o Benfica. Está a ver? Bom, para não entrarmos em discussões futebolísticas, enfim, que é um tema sempre um bocado quente, a dizer que lutámos pela criação aqui em Porto Alegre e noutras regiões noutras localidades desta região, pelos centros de incubadores, de incubação de empresas, que foram promovidos depois pelo IFP e que existem aqui em Porto Alegre, em Monforte, enfim.
e que, infelizmente, não terão correspondido àquilo que nós pretendíamos, porque, como o Miguel disse há pouco, não é apenas as instalações físicas que são importantes e necessárias, é fundamentalmente a gestão, a dinâmica, a criação e o aproveitamento de todo um networking generalizado que leve as empresas a inspirarem-se, os empreendedores a inspirarem-se. E nós sabemos que nesta região, que é reconhecidamente daquelas de mais baixa densidade do país, como agora tecnicamente são definidas, é ainda muito mais difícil criar esse ambiente necessário à progressão e aceleração das empresas, porque elas estão muito dependentes, de facto, destas ligações externas, daquilo que a incubadora pode proporcionar de informação com outros centros de saber, outras escolas, outros grupos empresariais. Essa integração nesta comunidade alargada de dinâmica empresarial é absolutamente fundamental e numa região como a nossa, das menos demograficamente mais afetadas, com menos empresas, com uma grande fragilidade empresarial, portanto, todo este trabalho é muito mais difícil, é muito mais complexo do que em grandes centros urbanos, com outra proximidade, com outras escolas, com outras empresas, enfim. Portanto, para já valorizar muito aquilo que tem sido feito aqui pela incubadora, pela Biobip, e que está, enfim, à vista, a expansão já existente, a perspectiva de uma nova expansão, e isto realmente carece de muito entusiasmo, muita dedicação à causa e de resultados que têm vindo a ser atingidos, como agora foi mencionado. Nós, a Associação Empresarial, modestamente, à nossa escala e com os recursos de que dispomos, também acabámos de inaugurar, há um par de meses atrás, uma incubadora que, de resto, temos um protocolo antigo com o IPP, para fazer esta complementaridade e permitir que haja uma gestão, ao fim e ao cabo, conjunta dos espaços disponíveis e do tipo de negócio que se pretende desenvolver. E, portanto, enfim, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, também estamos a dar o nosso contributo para este instrumento fundamental de dinamização económica e empresarial das regiões. Porque acreditamos que é por aqui, que é pela economia empresarial que se consegue o desenvolvimento regional e que se consegue a sustentabilidade social necessária, enfim, para proporcionar um mínimo de riqueza e de conforto às famílias, às pessoas. De resto, talvez de encontro àquela abordagem que foi feita pelo Camilo há pouco, enfim, brincando entre a esquerda e a direita, eu gosto de recordar que naquela dúvida metafísica que muitas vezes existe também do que é que apareceu em primeiro lugar, se foi a galinha, se foi o ovo, também a verdade é que neste caso de haver emprego, não parece haver dúvida que o que apareceu primeiro, o que tem que aparecer primeiro são as empresas. E, portanto, as empresas, os empreendedores é que criam emprego, é que criam riqueza e é com esses instrumentos que tem que haver crescimento económico. Se não houver crescimento económico, não há possibilidade de pagar melhores salários, de conceder maiores facilidades sociais. Portanto, é fundamental que haja crescimento económico e que haja riqueza. E elas vêm fundamentalmente das empresas, porque não podem ser, como acontece nestas regiões mais depauperadas, apenas ou sobretudo em muitos concelhos, as câmaras municipais, a sustentar socialmente a dinâmica económica dos respectivos concelhos. Nós temos na região do Alto Alentejo cerca de 120 mil habitantes, que é menos do que a freguesia de São Domingos de Benfica, e já não vai dando para encher, se calhar, o Estádio da Luz ou de Alvalade, para não criar aqui, enfim, celeumas entre os clubes. E, portanto, esta é a realidade que temos e que só conseguiremos superar se efetivamente conseguirmos dinamizar a economia, fazer nascer empresas, fazer crescer empresas e também atrair algumas, com certeza. Esse também é um caminho, mas sabemos
que é muitas vezes mais difícil porque há uma grande concorrência a nível nacional e há toda uma tendência dos investidores e dos promotores para se localizarem em regiões mais próximas do poder e mais próximas das outras entidades que são necessárias, onde consigam encontrar mão de obra mais qualificada, onde consigam encontrar outras acessibilidades e, por isso, a aposta na incubação e no crescimento das empresas nascidas localmente é, para regiões como a nossa, absolutamente fundamental. E, por isso, nós temos também que, e devemos lutar por isso há muito tempo, sem querer minimamente melindrar o novo banco e os seus representantes aqui, mas sabemos que, como é legítimo e óbvio, a banca tradicional não tem, digamos, esta função só primordial de apoiar os empreendedores e de levar, enfim, os projetos, as startups a bom porto, porque tem que gerir o risco, tem que gerir financeiramente os capitais disponíveis. E, portanto, há necessidade, a meu ver, de criar aquilo que vem chamando um fundo de investimento regional que tenha uma dupla finalidade de investimento como capital semente e como capital de risco e que possa ter outra intervenção e uma maior ajuda a estes projetos que vêm para as incubadoras de empresas, porque depois da boa ideia, normalmente, uma das grandes dificuldades que se coloca imediatamente a seguir é a da sua capitalização, de encontrar os recursos financeiros necessários para o projeto prosseguir e se consolidar. E, enfim, o Banco de Fomento não tem esta capacidade de se aproximar de regiões como a nossa. Ainda há pouco tempo andou, enfim, a fazer um roadshow pelo país, onde Porto Alegre ficou ao lado, não veio. E, portanto, isso mostra que não há, digamos, também do Banco de Fomento, que supostamente é a instituição criada para favorecer, apoiar as empresas, os projetos empresariais, dar resposta a este tipo de situação. E vemos até que está cada vez mais a ser um instrumento de financiamento para as autarquias ou para o próprio Estado, organizações da administração pública, em vez de estar virado para a atividade privada, como era suposto acontecer. Portanto, temos que também criar aqui o contexto apropriado para as incubadoras, neste clima adverso que enfrentam, poderem ter também instrumentos que ajudem depois os seus incubados, as empresas incubadas, a desenvolverem de facto a sua atividade, e era importante que todos aqui nos uníssemos em torno deste objetivo de criar este designado Fundo de Investimento Regional para dar resposta a esse tipo de situação e ajudar as empresas que aqui estão a nascer a conseguirem se ingrar e contribuir realmente para a economia regional, criando riqueza, criando emprego. Não sei se estou muito longe do tempo. Ainda... Mais 3 minutos. 3 minutos, isso é uma coisa que me vai permitir então ainda fazer muito mais considerações. Eu peço desculpas, que também estou a fugir um bocado ao cerne aqui do tema e estou a virar mais para o contexto geral político que tudo isto envolve. Eu costumo dizer que aqui no Alentejo aquilo que eu digo ser a origem de todos os males é justamente a nossa falta de representação eleitoral. Enquanto o Alentejo não conseguir introduzir alguma nota de correção na lei eleitoral para que não seja apenas a contabilidade das pessoas que aqui residem a ser utilizada para eleger deputados, e que se introduza também um outro fator de correção, nós nunca sairemos da cepa torta e, inclusivamente, vamos diminuir o número de representados. Todo o Alentejo, em 230 deputados, tem 8. Porto Alegre, como sabem, tem só 2. E, portanto, é sempre difícil politicamente conseguir os envelopes financeiros necessários para o desenvolvimento da região.
porque quando chega à altura de tomar decisões, evidentemente que esta linha litoral de Lisboa, Viana do Castelo, onde se concentra mais de 70% da atividade económica do país, e por isso faz que, por exemplo, as ligações de alta velocidade estejam a ser estudadas em termos ferroviários entre Lisboa e o Porto e não entre Lisboa e Madrid ou a Europa. E, enfim, a solução que está a ser adotada aqui é uma solução muito atrasada e coxa, porque está a ser feita na bitola ibérica, e é curioso, quando se pretende fazer a ligação à rede europeia, em que a bitola europeia é que devia ser utilizada, portanto, se considera que depois é só desatarrachar um dos lados da via e alargá-lo e já fica tudo resolvido, havendo apenas este detalhe do esquecimento que, ao fazê-lo, se impede a circulação de todos os comboios e, portanto, haveria necessidade de estar durante vários anos parado para conseguir fazer esse desatarrachamento e colocação do carril alargado para fazer esta ligação. Portanto, há aqui esta assimetria regional que se vai, infelizmente, consolidando e toda esta região mais próxima da fronteira com Espanha tem cada vez maiores dificuldades em se ingrar economicamente, em conseguir atrair novos investimentos, em conseguir o desenvolvimento económico que é necessário e vamos cada vez mais sobrecarregando e com manifesta falta de coesão económica e territorial a zona do país que já desde há décadas concentra a maior atividade económica. Portanto, agora sim, ficamos sem tempo. Ficamos então neste ponto de reflexão e que mostra a absoluta necessidade de apostarmos nas incubadoras e aceleradoras de empresas e de conseguirmos, por essa forma, vitalizar o tecido empresarial destas regiões. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os passos. Bem, agora vamos então ao painel, onde vocês vão ter a oportunidade de ouvir aqui pessoas que lidam com isto todos os dias e, portanto, podem ser uma profunda fonte de inspiração para as vossas ideias, para os vossos projetos. José Pedro Farinha, Betocnet, Carla Costa, Sendis, Eduardo Calheiros, Fundo Blucral e Luísa Begão, do Novo Banco. José Pedro Farinha, vamos começar por ti. O que é que estamos aqui a fazer? Então, para já, viemos a Porto Alegre, que é uma terra super simpática, e precisávamos de um pretexto. E viemos falar precisamente dos desafios da incubação, que eu acho que tem muito a ver com os desafios que vivemos hoje. Porque hoje também a relação laboral está diferente. As pessoas ambicionam desenvolver o seu projeto e também têm noção que sozinhos não conseguem desenvolver o seu projeto. E precisam de começar por algum sítio onde consigam partilhar um ecossistema, onde consigam minimizar todos os impactos e desafios que lhes são colocados no dia-a-dia para que consigam desenvolver uma atividade empresarial e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades de networking enquanto não têm essa capacidade de avançar sozinhos ou de se juntar a um modelo de negócio que lhes permita esse desenvolvimento. A questão do networking é particularmente importante. Agora, pode explicar ao pessoal que está aqui, sobretudo porque há aqui uma boa porcentagem de estudantes, porque é que o networking é importante? Networking é isto que estamos aqui a fazer. Portanto, vocês acham que, os estudantes acham que a maioria destas pessoas estão aqui para nos ouvir e é mentira. A maioria destas pessoas estão aqui para trocar cartões de visita e fazerem negócios. É por isso que servem estes eventos. E ninguém fica chocado com isso, ok? Se for mesmo isso, já não é mal. Okay? Exato. Networking é isso mesmo. Portanto, é pôr os nossos contactos e os contactos dos nossos contactos ao nosso serviço, porque isto não tem nada de errado. Portanto, nós, empresários, quando nascemos de manhã, devemos nascer com a perspectiva o que é que vamos vender de valor acrescentado aos nossos clientes, como é que vamos receber, porque hoje em dia também é fácil vender e não receber. E para isso é importante pôr todo o serviço de networking, todos os nossos contactos ao nosso serviço. E, portanto, há que pensar em modelos para que isso seja possível. Ora, aqui está uma boa oportunidade na incubação, porque o contacto do nosso vizinho da frente pode ser muito útil para nós e vice-versa. Deixem-me realçar este ponto, que é a questão do networking, ok? Vocês estão estudantes.
e são estudantes de uma área que diz respeito a empresas. Portanto, tão importante quanto vocês aprendem nas aulas teóricas, nas aulas práticas, mas tão importante ou mais é como é que vocês se relacionam com o outro lado. E o outro lado é o mundo das empresas. E olhem que tem muito pouco a ver, na esmagadora maioria das vezes, com o que a gente aprende nos bancos da escola. A diferença é muito grande. E, portanto, porquê é que estes momentos são tão importantes? Porque deste lado estão as pessoas que já estiveram aí e que têm uma experiência brutal, que já erraram muitas vezes, que já tiveram sucessos, sabem para onde ir e sabem como aconselhar. É por isto que isto é importante. E, portanto, vocês aproveitem esta parte, é capaz de ser o aspecto mais importante destes eventos. E vão perceber isto daqui a bocadinho. Já agora, só recordar que, depois das conversas que vamos ter aqui, eu vou abrir, porque não vou ser eu a fazer perguntas, também me cansa, e, portanto, depois vamos abrir a possibilidade de vocês colocarem as vossas questões. E quem está aqui, depois terá a oportunidade de responder. Carla, vocês fazem software de gestão. Certo. Não é? Tanto o Ascendis como a Alidata. Porquê é que isto é importante neste processo que estamos aqui a falar? De empresas e incubação. Sim. E o Masterway também, que é efetivo. Esqueci-me do Masterway, não te esqueças do meu pequenino. Portanto, o Grupo Sendis, aquilo que faz é software de gestão há quase 40 anos e aquilo que nós trazemos de mais-valia neste ambiente de incubação é exatamente a experiência que já temos ao longo de todos estes anos a fazer software. E muitas das vezes estes jovens que querem lançar os seus negócios, na sua maioria áreas tecnológicas, que é o que estamos aqui nesta incubadora específica, depois falta-lhes sempre a parte fiscal, financeira, que nós já o fazemos há 40 anos. Portanto, aqui acaba por ser simples nós termos, neste caso, uma chave da API, uma ligação, para que eles possam desenvolver os seus softwares dentro da área operacional que têm e que depois é só simplesmente se ligarem à nossa API para produzirem os tais documentos fiscais que têm todas as obrigações que a nossa autoridade tributária impõe e, portanto, acaba aqui por ser muito mais simples. Quer documentos fiscais, quer depois a ligações com contabilidade e com a área financeira e com tudo aquilo que seja. E processos, exatamente. Que é outra parte importante que às vezes a gente não aprende na faculdade. Exatamente. Portanto, acrescentando aqui um bocadinho, que é tudo aquilo que hoje em dia se faz nas empresas, que antigamente se fazia muito em papel e que lá está, agora faz-se muito por WhatsApp, portanto, muito não é? Mas que existem plataformas exatamente para gerir todos estes processos e que nós vamos criando essas ligações para que depois estas empresas também sejam muito mais fácil lançarem-se no mercado. Sim. Duarte, o teu lado é muito importante também, porque vocês atuam na área de ir buscar dinheiro, aquilo que se diz levantar dinheiro, criar plataformas e instrumentos de investimento. Porquê é que é importante a questão da incubação? Muito bem. Antes de mais, é um gosto estar aqui em Porto Alegre e, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo convite, Camilo, para renovadamente para estar aqui neste programa do Corporate Talks. É assim, o ambiente de incubação é sobretudo importante porque, ponto número 1, temos que perceber que são empresas novas, são ideias novas, são projetos novos. Não é o exemplo de, olha, ali um armazém industrial que está preparado para produzir papel, o dono faliu, eu tenho algum dinheiro, vou-me financiar e vou recomeçar o negócio que existiu no passado. Não, algo completamente inovador, algo novo. E por isso é preciso apoio. Apoio por uma razão muito simples. Porque isto são as médias internacionais, que é, se uma empresa que quer efetivamente lançar um produto, um serviço novo, tem algo novo para introduzir no mercado, estiver sozinha, a probabilidade de vingar, ou melhor, a probabilidade de morrer, de mortalidade, anda nos 70%, 80%, se não mais. E já baixou, porque era 85%. Eu lembro quando o José Pedro Farinha criou a empresa, a Betoc, numa palestra que a gente fez, eu dizia ao José Pedro, bom, como 85% das empresas vai à falência ao fim de 5 anos, vamos ver onde é que vocês estão daqui a 5 anos. Bom, eles ainda cá estão. Tá bem? Eles fazem parte dos 15%. Portanto, quem está desse lado e que estiver a criar empresas, faça um esforço para estar naquele quadrante onde está o José Pedro Farinha. Desculpa lá, Duarte. E é verdade, portanto, o que acontece? Depois, esse índice de mortalidade diminui drasticamente quando somos incubados, ou seja, esse índice de mortalidade vai para os
30%, 40%, por aí. Uma diferença brutal. Uma diferença enorme entre realmente termos novas empresas a criar emprego, a criar e a contribuir para a produtividade nacional. Portanto, obviamente que é importantíssimo termos estas incubadoras, sejam incubadoras ligadas às câmaras municipais, governo, faculdades, universidades ou até privadas. E seja muitas delas mais um negócio, outras menos um negócio, o importante é o promotor desta nova empresa, desta nova ideia, deste novo projeto, ter a capacidade de escolher realmente onde quer operar, onde quer começar a desenvolver o seu negócio. E depois, obviamente, obviamente que há algumas incubadoras especializadas mais na área de tecnologias de informação, biotecnologia, sustentabilidade, exatamente, energias renováveis, portanto. E aqui temos que escolher qual é que queremos. E depois, se calhar, há incubadoras que são uma fase seguinte. E aí, se calhar, é que entram muitas vezes as privadas, em que temos uma aceleração daquilo que já foi mais ou menos foi uma substância, não é? Portanto, que é aquela fase em que se ganha tração já. E em que se começa a ganhar tração, então precisamos aí um boost especial e um ambiente mais específico para cada um dessas empresas. Luís, novo banco. Há bocadinho ouvimos aqui o representante das empresas queixar-se do outro banco, não era o novo banco, era o Banco de Fomento, o que não me espanta, aliás, a queixa que foi feita. Vocês estão no extremo do Banco de Fomento, ou seja, apoiam as empresas, apoiam também empresas a começar? Bom, antes de mais, boa tarde. Ali o José Pedro Farinha costuma ter uma versão que é... Como é que é, José Pedro? Eu costumo sempre dizer que o business plan é muito importante para que os bancos decidam financiar uma operação, sobretudo se o promotor tiver património real para dar de garantia. Era a provocação que eu queria fazer. A provocação é válida, mas também, mas não só. Mas eu, antes de mais, gostaria de dizer que é um gosto poder estar aqui com este painel, poder estar aqui a representar o novo banco, e também como alentejano, porque eu sou de Évora, é um gosto poder ter eventos como os Corporate Talks no Alentejo, não indo aos 3 distritos como referiram, mas poder estar presente no evento no Alentejo. Indo direto aqui à questão, os bancos, sobretudo, querem ser parceiros das empresas. Eu percebo que quando se fala de financiamento, e sobretudo de financiamento, o banco pode parecer a parte menos simpática do processo. Pode ser aquele parceiro que à partida parece que é menos simpático em todo o processo. Mas no caso do novo banco especificamente, quando nós até definimos ou falamos daquilo que é a missão do novo banco, em que o novo banco se posiciona como o banco que quer ser o banco de confiança das famílias e das empresas ao longo da sua vida, o banco quer sobretudo ser um parceiro. Quando falamos de empresas, especificamente como referimos, empresas que estão a começar, empresas startups, podendo estar incubadas ou não, o banco até tem soluções específicas para este tipo de empresas. Por exemplo, todas as empresas que tenham até menos de 2 anos de vida, na relação inicial com o banco, daquilo que são todos os serviços iniciais com o banco, pode beneficiar da isenção total desses serviços, todos os serviços de acesso online, transações, transferências, cartões, etc. E muitas das empresas é com gosto que as vemos até passar para um patamar diferente. Dou o exemplo muito prático, entrando com exemplos práticos para que percebam melhor. Nós, por exemplo, temos para as empresas novas com menos de 2 anos de vida um TPA, no caso das empresas que necessitam, por exemplo, um TPA que é gratuito até um determinado plafond. Facilmente, e é com gosto que vemos que muitas empresas, ao fim de alguns meses, ultrapassam esse plafond, essa atração, e já nos estão a pedir para trocar da oferta e passar para outros níveis de transação. Ao nível do crédito, exatamente a mesma coisa. Nós temos soluções específicas para startups. Obviamente, respondendo aqui à provocação, se calhar, e de certeza, somos um pouco mais exigentes na análise de uma startup. Ou seja, nós não temos um histórico, ou seja, não temos um histórico de atividade da empresa, não sabemos como é que a empresa se posiciona, como é que é o comportamento, como é que são as vendas. Como é que é a gestão? Etc. Então, obviamente que a nossa análise numa startup daquilo que é um projeto é exigente, é com certeza exigente, mas nada nos dá mais gozo, e eu estou aqui, mas eu sou um comercial sobretudo, e temos aí os nossos comerciais, o gestor e a gerente de palco, nada dá mais gozo a um comercial do que fazer negócio, nunca duvidem disto também da parte da banca. Luís, também é preciso desmistificar isto, não é? Porque as pessoas normalmente passam a vida a criticar os bancos.
Mas a verdade é que este processo de exigência que o Luís está a falar é fundamental. Até protege não só os outros clientes dos bancos, como protege inclusive o contribuinte, não é? Exatamente. E nós Ou seja, vimos isso nos últimos 15 anos. Sim, os bancos têm uma missão que é, além de apoiar a economia, seja famílias, seja empresas, mas também têm uma missão que é proteger aquilo que nos é confiado, que são os depósitos das famílias e das empresas. É a relação fiduciária, não é? A confiança é que as pessoas depositam numa instituição e não se pode perder isso, não é? Portanto, também é preciso não exagerar nesta... E mesmo na relação com as empresas, eu diria que quando falamos de um projeto, muitas vezes se calhar entende-se um projeto como o projeto é a distância entre o banco aprovar este financiamento que eu, empresário, eu, promotor, necessito ou não. Mas muitas vezes um projeto não é só isso. Um projeto pode ser aqui a distância ou a diferença entre uma boa ideia e um bom negócio. Sim. Porque às vezes o projeto não é só o que é que eu entrego ao banco para o banco me aprovar. É o projeto, bem elaborado, bem decidido, bem acompanhado, bem pensado, pode e vai ser bastante importante depois na definição até do sucesso do negócio. José Pedro, nós já fizemos várias sessões, uma delas tem a ver com a própria, com os planos de negócio e como é que nós transformamos um sonho, porque sonhos todos temos, não é? Se nós pegarmos um papel e desenharmos uma empresa, na solução, no resultado, nunca aparece um insucesso. É sempre umas vendas fantásticas, um crescimento, ficamos milionários, não é? Ora, o que é preciso, desde esse momento, até podermos chegar à altura em que a gente vai ter com alguém e dizer assim, olha, eu gostava de incubar esta ideia, este projeto? Para já é preciso não poupar no contabilista. Portanto, é o vosso gasto mais importante. Não percebi, podes repetir? É preciso não poupar no contabilista. Pronto, ele já vendeu os serviços dele, estou a perceber. E na informática, porque hoje em dia é possível criar cenários e fazer business plans de uma forma muito ágil e rápida. E eu parece que estou a brincar com isto, ou parece que estou a ser comercial, e estou, não poupem no contabilista, mas reparem que nós temos uma ideia excelente e depois alguém nos diz tens que arranjar um contabilista para te entregar umas declarações fiscais. Nada mais errado. Tem que arranjar um contabilista que seja consultor, que trabalhe convosco, que ponha as ideias no papel e que não tenha medo de destruir o vosso sonho. Porque quando nós estamos com a ideia de criar uma startup, o nosso projeto é espetacular. Claro. E, portanto, é preciso alguém que nos faça aquelas perguntas desconfortáveis que nós não tivemos coragem de fazer a nós próprios. Mas nunca peçam à vossa mãe para responder essas perguntas, está bem? Nem ao pai. Não, porque esses são os nossos maiores fãs. Vão dizer sempre que está uma coisa maravilhosa. Mas há uma forma de fazer isso. Porque no outro dia ligou uma amiga minha a dizer, ajuda lá o meu filho que ele está-me a pedir dinheiro para abrir um negócio. Isso é diferente. Portanto, a partir daí a mãe passa a ser honesta, ok? E depois há que pôr isso no papel, há que se envolver, há que falar em português com o contabilista e tentar entender o contabilismo dele. O contabilista normalmente é um ser chato, mas ele consegue falar português. Às vezes é preciso que se fale com ele também e que se te explique o nosso negócio para que se consiga pôr aquilo num software qualquer, ao limite, numa folha de Excel. Portanto, que é o software mais usado no mundo para fazer business plans. Não? Para que quando forem entregar aquilo a um promotor, haja menos hipóteses de que a malta da massa destrua o vosso sonho. Porque é mais fácil, porque o banco olha para aquilo, ou o fundo de investimento olha para aquilo e diz, ok, faz 3 perguntas e não há resposta. Portanto, se nós passarmos por isso antes e tentarmos criar um modelo de negócio que vá ao encontro do sucesso, e para isso é preciso traçar cenários, perceber se consegue fazer sozinho, qual é a necessidade de investimento. Porque quando nós temos uma ideia... Por acaso há aqui um alentejano que eu gosto muito, eu acho que não está cá hoje, que teve uma ideia espetacular, que é o filho desta minha amiga. Que eu até vou falar, portanto, ele provavelmente até nos está a ouvir. Portanto, ele inventou uma máquina que passa a ferro sozinho. Isto não é uma coisa maravilhosa? É espetacular. Portanto, aquilo passa a ferro sozinho. Como? Toda a gente quer. Agora a pergunta é, quem é que quer financiar o projeto do rapaz? Porque ele tem um business plan bem feito. E agora temos silêncio. Mas a máquina é espetacular. Só que ele ainda está numa fase que precisa de criar um protótipo. Portanto, ninguém acredita, não é? E é preciso dinheiro para criar o protótipo. E é preciso dinheiro para criar o protótipo. Portanto, o que é que ele tem que fazer? O business plan ainda mais bem feito e tem que, obviamente, ligar-se a uma incubadora que aposte na investigação, que o ajude a estudar a tecnologia, que levante o primeiro dinheirito para fazer qualquer coisa. Claro, ele quando me falou a primeira vez, queria, não sei, 150 mil euros. E eu disse, olha, já ouviste falar das vossas startups? São 30 mil.
Ele, mas 30 mil não dá para nada. Pá, tens que começar por algum lado. Pois, tem que começar por um lado. E portanto... Mas agora explica lá o conceito do voucher startup, porque provavelmente a maior parte das pessoas na sala não sabe o que é. Mas tem que se despachar, porque está no ar agora e vai fechar. Portanto, no âmbito do PRR, portanto, existe os vouchers startup para empresas com menos de 10 euros, que para os 10 anos. Empresas com menos de 10 anos. Estava a ficar preocupado. Não, em Portugal também é possível ter empresas com menos de 10 anos. Não, pois, isto que o José Pedro está a dizer é uma coisa muito importante. Atenção, como vocês sabem, em Portugal houve um primeiro-ministro que achou que se podia criar empresas com 1 euro. Diga-me lá, vocês fazem negócios com uma empresa que tenha um capital de 1 euro? Eu faço-lhe o gesto do Bordal Pinheiro, se vier falar comigo. E é dizer o mínimo. Porque qual é a confiança que me inspira uma empresa que tem um capital social de 1 euro? A confiança é zero, se não for menos qualquer coisa. Mas o voucher startup não liga para Eu sei, é diferente. A empresa pode ter 1 euro de capital, sim, tem que ter menos de 10 anos, tem que ter um projeto que se qualifique e obtém, a fundo perdido, 30 mil euros para desenvolver o seu projeto. E isto, para a maioria das startups, é muito interessante e está aberto agora. E 30 mil euros faz diferença. 30 mil euros faz a diferença para que se crie o protótipo, para claro, que se termine um processo. E tu dizias, até para informação para quem está na sala e possa ter interesse nestas coisas, tu dizias que está quase a acabar. Está quase a acabar. É expectável que o ano abra uma nova janela, portanto agora está quase a acabar. E está quase a acabar por uma razão simples, porque na verdade já acabou, só que não se esgotou o dinheiro todo. E então abriu mais uma janela ainda este ano que não era expectável. Portanto, quem tem projetos que se qualifiquem, portanto, que tenham aqui um caráter de inovação, falem com o vosso contabilista, falem com alguém que vos ajude. Nunca poupem no contabilista e corram a entregar o projeto, a ver se chegam a tempo. Carla, estavas há bocado a falar da importância do software e puseste muito acento tónico na parte fiscal. E o resto? É assim. Nomeadamente coisas que possam ajudar quem está a começar. Das 3 áreas, eu falei em Sandy, já li data e tu acrescentaste o Masterway. Eu acrescentei o Masterway porque, efetivamente, no âmbito das incubadoras, é o software de gestão que tem os preços mais acessíveis e que, normalmente, é utilizado nas startups. Sim. Portanto, tem aqui 3 módulos específicos de gestão comercial, contabilidade e CRM. E é um software que ajuda... Repete lá. Gestão comercial, contabilidade e CRM. Bom, deixa-me lá perguntar à malta na sala, nomeadamente as escolas, sabem qual é a diferença entre estas 3 áreas? Eu posso explicar. Eu sei que tu podes explicar. Eu quero é ver a cara das pessoas para esta pergunta. Deixa-me lá pôr de pé para ver melhor. Sabem a diferença entre estas 3 áreas? É que é importante. Estão a sonhar com qualquer coisa na vossa vida, é melhor perceberem aquilo. Mas explica lá, cara. Pronto. Então, começando aqui um bocadinho pela parte da gestão comercial, que é aquela que é essencial para qualquer empresa, porque tem que ter uma parte de faturação, que a gestão comercial o faz, portanto, a tal emissão de faturas, a questão mais fiscal. Depois, o seu controle de fornecedores, tesouraria, controlarem os movimentos financeiros que acontecem na empresa. Sabem o que é tesouraria? Sabem o que é? Bancos e caixas. Dinheirinho. É aquilo onde morrem mais empresas. Exato. Ok? Tesouraria. Atenção a isso. Sim, porque às vezes o facto de eu ter faturação, mas não ter recebimentos, não é? Isso muitas das vezes provoca a morte das empresas. Eu tenho um amigo que é empresário que chama os diretores e diz assim, como é que nós estamos? Vendemos não sei quanto. Não, eu não quero saber quanto é que faturamos. Eu quero saber quanto é que está na caixa da empresa. Percebem a diferença? Entre o que a gente vendeu, faturou, mas aquilo que existe na caixa da empresa. Há uma diferença. Pronto. E, efetivamente, estes softwares, todos eles, dentro do Grupo Sendis e toda a concorrência que nós temos, portanto, hoje em dia os RPs respondem exatamente com isso, portanto, temos orçamentos de tesouraria. Não há dúvida que o Excel é o nosso maior concorrente, mas se a empresa, pelo menos, fizer um orçamento de tesouraria em Excel, já é muito bom, porque controlar efetivamente aquilo que são as suas responsabilidades, portanto, eu sei que tenho faturação, que tenho dinheiro a receber, mas as obrigações e aquilo que tenho a pagar não vai deixar de lá estar. Portanto, isto é essencial e o Zé Pedro, melhor do que ninguém, explicará esta parte.
O que é importante é nós, através dos softwares, conseguirmos controlar isso. E, portanto, muitas das vezes, eu ter um software onde eu controlo a minha atividade diária da empresa, portanto, nomeadamente neste módulo da gestão comercial, portanto, onde eu lanço as faturas de fornecedores, onde eu faço as minhas faturas a clientes, onde eu controlo os movimentos que me acontecem na tesouraria e, ao mesmo tempo, também controlo stocks, portanto, que é importante ter aqui uma noção também dos nossos inventários. Portanto, isto é muito importante no nosso dia-a-dia. Porque depois, efetivamente, existe a parte contabilística. Todos estes movimentos se transformam em movimentos contabilísticos, onde depois saem os balancetes, as demonstrações de resultados e tudo isto. Mas a gestão do dia-a-dia de qualquer empresário que até não perceba nada de contabilidade, mas pelo menos consegue saber que tem faturas de fornecedores, que tem valores a pagar, valores a receber. Pronto. E nós temos softwares, e quando eu falei no Masterway, efetivamente, porque é um software que começa com preços de 3,75€ mês, portanto é um valor muito baixo, que ajuda exatamente para as empresas. É o preço de aliás, é mais barato que um gin. Exato. Está bem? Numa sexta-feira à noite ou no sábado, na saída de estudantes. Exato. E eu não vou... sexta-feira temos Black Friday, 50% de desconto. Estão a ver? Não há desculpa para vocês descurarem esta parte. Ok. Pronto. Portanto, efetivamente, só... hoje em dia é importante e há muitos softwares no mercado com estes preços, portanto, não deixem... O meu é o melhor, claro, sem dúvida, sem dúvida, o meu é o melhor. Mas eu estou aqui, não estou a falar em termos tecnológicos, não estou aqui para promover os nossos produtos, mas, aproveitando, claro, como boa comercial que também sou, não podia deixar de falar aqui um bocadinho. Mas eu acho que é importante, efetivamente, hoje em dia, para os empresários, não deixem de ter o controle de gestão da vossa empresa, nem que seja num Excel. Pronto. Vão precisar de um software de faturação, porque hoje em dia não se pode emitir faturas em Excel. Mas não deixem de controlar financeiramente a vossa empresa, mesmo depois com a parte contabilística e com a ajuda sempre dos consultores, que hoje em dia os contabilistas devem ser mais do que registros fiscais, mas sim consultores financeiros. São consultores, são conselheiros mesmo. Exatamente. Duarte, tu há bocado dizias que há incubadoras naquelas várias áreas que estivemos a conversar. E que, de facto, hoje em Portugal já há umas quantas. Porquê é que não há mais? Bem, nós somos um país pequenino. Mas podíamos ser mais empresarial. Temos várias, quer dizer, nós temos desde as mais conhecidas, como a Startup de Lisboa, sim, a BTI, etc. Cada universidade tem quase a sua própria incubadora. Há câmaras municipais que apostam muito em ter incubadora de empresas. Quer dizer, temos já um ambiente de tentativa de realmente haver um apoio ao empreendedorismo interessante. Agora, é necessário que realmente haja realmente projetos e que comecem a fazer com que estas fábricas de empreendedorismo, por assim dizer, comecem a produzir algo. Agora, é produzido algo. Nós, por exemplo, temos no que toca à Blue Crow em si, e nós estamos um bocadinho mais à frente daquilo que considero, se calhar, a cadeia alimentar, porque nós não investimos normalmente em startups na fase inicial. Pois. Nós estamos pré-Series A, ou seja, uma empresa que já consiga efetivamente demonstrar que tem o seu protótipo, que já começou a faturar, não tem que ter a EBITDA positiva, obviamente, mas já não é só um projeto de negócio. Exatamente, não é nenhum projeto, já é uma empresa, já tem algo provado e já consegue vender, e já tem garantido matéria-prima e já tem contratos para ver escoar o produto final. Por isso é que dizias que estão um bocado mais à frente da cadeia alimentar. Pegam naquilo e te fazem crescer. Exatamente. Pronto, nós estamos mais nessa fase. Mas posso dizer que há várias empresas que nós estamos em fase de investimento ou que já investimos, que vieram efetivamente destas fábricas de empresas, não é? De empreendedorismo. Não é? Quer dizer, essas incubadoras. Seja, por exemplo, vou dar alguns exemplos, o PTEC do Porto, temos uma empresa que estamos em fase de investimento que se foca muito na sustentabilidade elétrica dos edifícios. Numa mais privada, que é a fábrica de unicórnios, que essa também temos uma empresa que estamos em fase de investimento, que criou uma realidade aumentada para funcionários de fábricas, que torna a produção industrial muito mais eficiente. São empresas que já não estão nestas incubadoras, mas que já estiveram. E se não estivessem,
provavelmente não existiam. Exatamente. E pronto, vocês não investiriam nelas. E, exatamente. Não estaríamos nesta fase. Outra coisa muito importante é que estas incubadoras têm um serviço muito importante para as empresas ou os promotores destes projetos, que é perceberem como nos venderem a ideia ou o projeto. Portanto, o pitch comercial, não da venda do produto, mas aí também obviamente que há esse apoio e esse ambiente, mas também na capacidade de se organizarem a tentarem demonstrar que a ideia, que o projeto, que a empresa deles pode vingar. Professor Serafim, há bocado quando falou na sua intervenção inicial, estava a falar dos projetos que já existem, nomeadamente entre as empresas e o Centro de Incubação aqui. Quantos projetos é que estamos a falar? Neste momento temos 30 projetos aqui presentes entre incubação física e incubação virtual. Mas depois há outras formas de relacionamento entre a incubadora e as empresas. Concretamente, no nosso caso, uma vez que temos o Centro de Investigação aqui, temos alguns projetos em coprodução. Portanto, mesmo a disputa na obtenção de financiamento para o desenvolvimento de projetos, para o surgimento de novos produtos ou serviços, é feito muitas vezes nessa parceria entre o Politécnico, outras instituições de ensino superior e as empresas que estão aqui incubadas ou com as quais nós temos relação. Quantas é que estão em incubação virtual e em incubação física? Meio por meio. Meio por meio. E são todas desta região ou há empresas de fora? Não. Há pouco, quando falou que as incubadoras promovem o surgimento de novas empresas, isso é verdade na maior parte dos casos, mas temos algumas empresas que estão aqui connosco e que são de outras regiões, inclusivamente de outras geografias, designadamente da América do Sul, que vêm aqui desenvolver projetos, lá está, para o surgimento de novos produtos ou de novos serviços, beneficiando das competências que temos no domínio da investigação e, muitas vezes, também usando aqui a região do Alentejo como laboratório para a sua expansão para novos mercados e para entrarem por aqui para o mercado europeu. Obrigado. A gente depois já volta a falar. Deixem-me só dirigir-me agora aqui, sobretudo à malta estudantil. Vocês não se deixem impressionar com os grandes nomes. Não? A sério. Todos os grandes nomes já foram pequeninos. Nunca esqueçam disso. Todos os grandes nomes já começaram. Todos os grandes nomes, quando apresentaram o seu projeto, houve pessoas que se riram deles. Portanto, não se deixem impressionar com grandes nomes. O que vocês têm que impressionar primeiro é com a vossa ambição. Ok? E a ambição não tem nada a ver com a zona geográfica. Ouviram esta história de haver empresas da América Latina interessadas em vir incubar projetos para Portugal? Eu, por acaso, conheço sobretudo o Chile, não é? Sobretudo o Chile. Brasil também. Bom, Brasil para mim é uma novidade. Isto quer dizer alguma coisa. Portanto, primeiro ponto, não se deixem impressionar pelos nomes. Não se deixem impressionar nunca com o facto de ser interior do país ou ser litoral. O Fundão não tem desemprego. Que eu saiba, o Fundão não está ao pé do mar. Ok? Braga não tem desemprego. Pelo contrário, também não está encostado ao mar. Santa Maria da Feira não está propriamente encostado ao mar. Não tem desemprego. E não tem espaço já para investimento. O Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira dizia-me na semana passada que já vai buscar terreno aos concelhos vizinhos para os projetos que a Câmara recebe. Portanto, o que é fundamental aqui? É a nossa cabeça. E a nossa cabeça é a mesma se nós estivermos em Lisboa, no Porto, ou no Fundão, ou em Porto Alegre. O que nós temos de ter a ambição e a qualidade do projeto. Mas isso depende de nós, e apenas de nós. E sobre o interior e o litoral, eu, há uns 15 anos, quando começámos a fazer estas coisas, e ainda não havia as autoestradas que há hoje, havia malta que no interior dizia assim: epá, eu não tenho uma autoestrada para aqui. E eu perguntei-lhe: mas para quê? Para vir pessoas. E eu perguntava assim: mas assim como vêm também saem.
Portanto, não é a autoestrada que vai segurar as pessoas aqui. São os projetos. É por isso que há gente que não sai do Fundão. É por isso que a gente não sai de Braga. Portanto, vocês podem fazer a diferença. Estão a perceber? Isto é uma escola de gestão. Ainda para mais, este centro tem uma componente tecnológica. A única diferença entre vocês e o sucesso está na vossa cabeça, na vossa ambição e na forma como estruturam os projetos. E é bom não esquecerem disto. Isto não é conversa de treta. Okay? Isto é mesmo verdade. Essa diferença está em vocês. E depois há outra desculpa que nós não podemos dar. Eu não tenho acesso aos centros não sei quantos. Isto é mentira. Nós estamos na fase mais privilegiada da história da humanidade. Eu digo isso aos meus filhos, digo isso quando dou aulas na faculdade, eu digo isso nas empresas. E porquê? Porque quando eu andava na faculdade, eu tinha que ir à biblioteca e cometer um crime, que era fotocopiar livros. Nós não tínhamos dinheiro para pagar livros, não havia livros em Portugal, tínhamos que ir buscar livros de fora. Violávamos a lei de direito de autor. Hoje em dia já não é assim. Um tipo com uma ligação à internet de dados tem acesso a toda a informação do mundo que interessa. Portanto, isto não é desculpa hoje em dia. Vocês têm tudo de que qualquer outra pessoa teve milhões e milhões de anos da história da humanidade, tem melhores condições de alguma vez eles tiveram. Portanto, isto não é desculpa. Ok? Vamos de fim voltar a isto e vamos perceber porque é que estou a dizer isto. Luís, há bocado dizia que vocês têm projetos, aliás, e linhas de apoio e mecanismos de apoio a quem tem ideias e quer fazer crescer os seus projetos. Mas o crédito é sempre um problema. Não é? Porque, como dizia o Luís há bocadinho, uma startup não tem historial. Provavelmente, muitos deles não têm património, como dizia ali o José Pedro há bocadinho. E como é que se financia, ou como é que ajudam a financiar estes projetos? Além dos vouchers que já existem dos 30 mil euros. O crédito, eu, em vez de utilizar problema, utilizaria desafio. É um desafio. E nas startups, efetivamente, é um desafio. Eu, como disse há pouco, o banco tem linhas específicas para apoio a startups, em que faz, obviamente, uma análise do projeto e gosta de ver projetos ambiciosos, como foi referido. Gosta de perceber que há promotores, os empresários envolvidos que dominam a área de negócio, mas também que têm uma preocupação com a gestão. Já vimos algumas sugestões a não poupar com o ponto de vista ou com o software, entrando aqui na brincadeira com os restantes membros do painel, mas o banco tem linhas. Obviamente, neste momento também, carecemos de algumas outras linhas com apoio externos, como referimos há pouco e que tínhamos até há pouco tempo com as sociedades de garantias mútuas, mas dependendo dos setores de atividade, continua a haver algumas linhas de apoio, nomeadamente com o setor do turismo, etc. Mas tudo depende da questão do projeto e dos montantes envolvidos. Eu, sobretudo, aquilo que acho onde se deve ser mais exigente e onde o promotor deve insistir é na qualidade do projeto. E a qualidade do projeto a apresentar deve percorrer todos os campos. Não só a ideia, não só ter uma boa ideia, mas ir da ideia até ao cliente. Não procurar só financiar ou prever o que é que precisa até ao dia zero de produção. Falou-se aqui na questão da tesouraria e do fundo de maneio, muito importante. Há projetos que prevê muito bem até ao dia zero, até ao dia em que vou abrir a porta para começar a produzir, e do dia em que vou começar a produzir até ao dia em que vou receber. O que é que vai acontecer aqui, como é que eu vou aqui cobrir estas despesas, como é que vou pagar salários, impostos, fornecedores, gerir os tempos de recebimento de clientes, etc. Bom, alguém na sala tem questões? Alguém na sala tem ideias? Alguém na sala tem projetos? Quem é que quer ser o primeiro a falar? Desculpem, mas eu não faço aquela figura habitual hoje em dia. Quem é ser o primeiro ou a primeira, está bem? Eu não faço essas figuras. Desculpem lá. Todos e todas não faço essa figura. Portanto, alguém tem questões para colocar? Alguém tem dúvidas ou sonhos que gostasse de ventilar aqui em público? Desde que não sejam... Enfim. Espera aí, que vai o microfone, só favor. Como é que se chama? Dionísio. Faz favor de colocar a questão. Só que tenho uma pequena questão a colocar. Só queria saber se, no caso, a entidade financeira, que é o banco, não é? Que muitas vezes
como acabou de falar, quando dá o apoio a uma empresa incubada, será que ajuda a acompanhar a empresa para ver se consegue desenvolver a sua capacidade como está previsto? O projeto. Luís, é a sua oportunidade de brilhar agora. Bom, o banco faz um acompanhamento periódico e de proximidade das empresas com as equipas locais, não é? Nomeadamente com aquilo que são as agências, os balcões de proximidade, onde o promotor, onde a empresa é cliente, há um acompanhamento de proximidade. Obviamente dá sempre alguns inputs, quer na área, quer durante o período da análise de crédito, durante o período de decisão, que obviamente ajudam também, é suposto ajudar o promotor ou a pensar, ou suprir, ou completar aquilo que é o projeto e aquilo que é a sua ideia, mas não faz propriamente consultoria, não é? Nós, nos últimos anos, vemos com agrado que a maior parte dos promotores, a questão da literacia financeira também tem crescido na maior parte dos promotores e na maior parte dos empresários. E também, obviamente, existem todos estes parceiros de apoio, seja relativamente contabilistas, gabinetes de projeto, software, etc. Mas respondem diretamente à pergunta, obviamente, o banco faz um acompanhamento, mas não faz propriamente a consultoria, ou seja, não pode tomar a decisão. Quem faz melhor esse papel são aqueles senhores ali nas incubadoras e são aqueles senhores ali que são os chatos. Que parece que só apresentam faturas ou documentos e não é assim. A contabilidade hoje em dia já está no 5.0, não é 4.0, é 5.0. As empresas de contabilidade decentes e de futuro são aquelas que são conselheiros, que dormem connosco, entre aspas, obviamente. Não é? Fazem uma diferença. É preciso esclarecer essas coisas hoje em dia, não vai haver dúvidas. E, portanto, esses é que fazem. Mas você tem algum projeto? Alguma ideia? Não? Muito bem. Quem é que tem mais questões? Força, doutor Jorge. Então já vamos assim, deixe-me só ouvir aqui o doutor Jorge Paz. Não, aqui. Aqui, não, era só fazer uma pequena observação, um parênteses, é que, apesar de também terem os seus defeitos, e também nada é perfeito, mas os fundos de investimento, ao participarem no capital social dos projetos a desenvolver, passam a ser sócios e a garantir outro acompanhamento do desenvolvimento desses projetos. E daí, enfim, terem esta vantagem em relação aos financiamentos, digamos, tradicionais, além de que também evitam o pagamento de juros logo à cabeça ou a curto prazo, porque depois apenas beneficiarão com a recompra dessa cota por parte dos promotores. Portanto, eu já agora também sou diretor de alguns fundos de investimento nacionais e internacionais, até com sede nos Estados Unidos da América, e também são virados para investimentos em Portugal ou em África, de maneira que já agora aproveitar este ensejo de promoção comercial para dar essa informação. É assim, tem software, tem contabilidade, tem malta dos fundos de investimento, tem bancos e tem ali fundos de investimento. O que é que estão à espera? Olha, antes, que alguém pediu para falar aqui, foi a senhora, não foi? Já vamos assim, Dionísio, já vamos outra vez assim. Portanto, antes Como é de mais, chama? boa noite, Sofia. Sofia. A minha questão, eu realmente procuro aconselhamento. Porquê? O meu projeto já existe, já funciona desde 2020, tenho uma empresa de audiovisuais. Qual é um dos meus maiores medos e uma das dificuldades que tenho encontrado? A responsabilidade de contratar alguém. Porque é muito difícil. Uma coisa é alguém que vem cobrir um evento, um momento, que vem prestar um serviço, que ocasionalmente vem ajudar, mas realmente seguir para um contrato a tempo inteiro é algo que no país, e com as regras que temos de contratação e de despedimento, se torna um impedimento para crescer. Porque é uma responsabilidade enorme e realmente é algo que me tem travado. É isso, não é? Um pouco, sim. Pois. Pensei que fosse falar de outra questão, que é a dificuldade em encontrar mão de obra especializada. Mas já lá vamos. José Pedro, queres pegar nessa questão? Eu acho que tu és a pessoa mais indicada. Ainda há mais uma agravante, além dessas coisas todas, que é quanto é que custa contratar alguém? Quanto é que custa um salário? E hoje, para que a pessoa receba
1.000 euros, a pessoa vai nos custar 2.000 euros. E nem sempre há essa consciência. Repete lá essa parte. Pois, porque uma para pessoa vocês ganha levarem 1.000 para euros, casa 1.000 euros líquidos, a empresa gasta quanto? 2.000. 2.000. Depois nós temos muitas um simulador vezes, no nosso site. deixa-me só pegar aqui numa coisa. Vocês muitas vezes ouvem aquela conversa de que as empresas pagam mal. De facto, há muitas empresas ainda a pagarem mal. E se há coisa que nós não devíamos ter na economia, eram empresas a pagarem mal. Não é? Porque como conhecem aquele ditado, you pay peanuts, you get monkeys. Portanto, os monkeys não geram empresas, não é? Portanto, mas é preciso perceber o outro lado. Reparem, qual é a empresa que consegue, para pagar 1.000 euros líquidos a alguém, depois gastar 2.000 euros? Isto tem a ver com o resto, as contribuições para a Segurança Social e com os impostos. E estão a ver porque é que é importante a literacia financeira. É que a gente não muda os países com elites. A gente muda os países com o povo todo muito bem informado. E se vocês forem para a rua amanhã em Porto Alegre e perguntarem a uma pessoa na rua, mesmo um empresário ou um lojista qualquer, quanto é que lhe custa ter um empregado, ele não conhece estes pormenores. E isto é das coisas mais graves e mais sérias que a gente tem. É a nossa ignorância em relação a estes aspectos. Porque só estando informados sobre isto é que nós depois votamos. Isto não se muda com conversa, muda-se com voto. E é muito importante estarmos atentos a isto. Desculpa lá, Sr. Mas, respondendo, eu acho que nós temos que fazer aqui duas coisas. Primeiro, fazer um estudo de viabilidade do nosso projeto para garantir que não vamos ter negócio suficiente para honrar esse compromisso. Sabendo que esse compromisso tem um custo extra, que é o passivo social que vai crescendo cada ano que passa. Porque em Portugal, como se sabe, despedir uma pessoa é bastante difícil, não é? E portanto, temos que garantir que vamos criando uma almofada, à medida que o tempo vai passando, para que, se algo correr mal, conseguimos honrar esse compromisso. Depois também temos que estar atentos às novas formas e aos novos modelos de negócio que existem. Portanto, existem cada vez mais modelos de negócio que não exigem para o crescimento que as empresas tenham que contratar pessoas. A Btocnet é um bom exemplo, portanto, em que nós conseguimos desenvolver uma grande estrutura de contabilidade em Portugal. Portanto, hoje temos mais de 100 pessoas a trabalhar a fazer contabilidade, mas estas pessoas estão organizadas em escritórios que são independentes e que beneficiam de um ecossistema. E esses escritórios que são das pessoas, e isto é aplicável a qualquer negócio, vão ser muito mais interessados em desenvolver o seu negócio do que se forem empregados de alguém, porque na verdade eles estão a construir o seu negócio, estão próximos do cliente, estão responsáveis e ao mesmo tempo beneficiam da estrutura de um grupo. Claramente eu acho que hoje nós temos que nos organizar de alguma forma para ganhar massa crítica e conseguir desenvolver um negócio, seja qual for a área. Não adianta ter 100% de uma mini quinta, né? Portanto, isto é a velha história. Portanto, eu percebo que neste momento está num dilema que para desenvolver o seu negócio precisa de massa crítica, precisa de crescer. Também não lhe estou a dizer que é possível desenvolver um negócio sem funcionários, não é possível. Mas é possível desenvolver um negócio e, ao mesmo tempo, promover o negócio na mesma área de outros que se estão a lançar. Porque, na verdade, nós não temos que ser concorrentes. Na verdade, nós temos que ser colegas de trabalho e desenvolver um negócio, um modelo que seja interessante, de forma a que todos ganhem e que todos, sobretudo, acrescentem valor no mercado onde estão a atuar. Portanto, o desafio aí será fazer um estudo de viabilidade, perceber se consegue honrar o compromisso e perceber se consegue apoiar uma sociedade que até se pode estar a lançar aqui na incubadora da mesma área, com quem estabelece um contrato de cooperação e partilha, de forma a desenvolverem o mercado juntos, ajudá-los a crescer, ser mentora deles, sem essa responsabilidade social, provavelmente permitindo que eles até ganhem muito mais do que ganhariam se fossem vossos estagiários, júniores, etc., mas, portanto, criar aqui um modelo de negócio alternativo. E nós podemos depois falar sobre isso, claro. Olha, ontem telefonou uma aluna minha, que eu já não vi há muito tempo, e a dizer-me que tinha uma empresa dela. E quando eu comecei a tentar perceber detalhes da empresa, que já existe há 2 anos, quantos são? Somos 3. Então, e você consegue fazer isso tudo com 3 pessoas? Sim, porque eu depois subcontrato. Sim, essa é a única solução que eu tenho. Eu subcontrato quando tenho grandes projetos. Não é a única, mas ajuda. Ajuda. Até para diminuir aquela parte social que dizia o José Pedro. Ajuda quando, por exemplo, o verão, e agora, por acaso, o verão alongou-se até ao final do ano e há uma grande massa de trabalho. Mas nós temos meses, o janeiro, fevereiro, na minha área de produção, é muito calmo. Claro. Um marasmo. Então,
é difícil comprometer-me com alguém o tempo todo e depois ter ali uma pausa. E tem sido por aí, a contratar alguém que vem, ou até mesmo trabalhar em colaboração. Temos trabalhado em colaboração com fotógrafos, por exemplo, em grandes eventos, nós fazemos o vídeo, eles fazem. Não estão a trabalhar para mim diretamente, simplesmente recomendamos uns aos outros e estamos habituados a trabalhar em conjunto. Porque temos essa questão. Eu até gostava, sinceramente, de contratar alguém, ou até de abrir um estágio para alguém, mas a questão é essa, a responsabilidade e os impostos sufocam-nos de uma forma que é impossível. Pois, há quantos anos é que tem a empresa? Desde 2020, portanto, vai fazer 4 em janeiro. Ainda não foi à falência? Não. Isso é bom sinal. Mais um ano e já começa a ser. Está a ver? Isso é um bom sinal. O Dionísio há bocado queria colocar uma segunda questão, não era, Dionísio? Sim, sim. Então, força. Peguem o microfone, se faz favor. A minha questão era ligada à questão de coisa. Por exemplo, gostaria de saber qual é a política da instituição. Por exemplo, se houver um empreendedor que desconhece da política desta casa e que, na verdade, tem uma certa dificuldade de se desenvolver. Agora, eu queria saber se, no caso, a instituição tem uma política de tentar identificar o empreendedor que a priori tem essa dificuldade para se poder fazer chegar a casa, que é para lhe ajudar para se poder desenvolver. Ou seja, também uma outra questão está ligada à questão do time que uma empresa pode ficar aqui, que é para poder, não é, em caso de ter dificuldade, se há um time definido pela instituição que a empresa pode ficar aqui para poder incubar. Pois, o que você está a perguntar é pelo timing de incubação, sim, não sim. é? Antes de poder ser... José Pedro, queres ajudar? Posso ajudar, mas aí depende muito da incubadora. Uma coisa, por acaso, no outro dia foi... Não sei se não foi até o Duarte que disse isto, que quando alguém nos apresenta um business plan, de uma coisa temos a certeza. E ele nunca vai ser cumprido. E por isso é que é tão importante fazer análise de sensibilidade ao business plan e estressar o modelo. Portanto, é importante. E se tudo correr mal, e se nós, afinal, não vendermos o que está previsto, e se os clientes não pagarem, e se não conseguirmos contratar pessoas, e com isso perceber quais são as nossas reais necessidades de investimento, de financiamento, de tempo de incubação, para poder negociar melhor com a incubadora. Claro que a incubadora não nos vai albergar para todo o sempre. Portanto, imagino eu que não é? Claro. Existem timings para isso. Mas se a incubadora conhecer quais são à partida as nossas dificuldades, até a própria incubadora nos pode ajudar, até com outros incubados e com parceiros da incubadora, a procurar negócio e a procurar soluções para que nós nos consigamos desenvolver e sair mais depressa do ninho. Não é? Professor Artur, tem alguma coisa a acrescentar a esta pergunta? Não, e apenas acrescentar, relacionado com a intervenção do Dionísio, que de facto cada incubadora também tem o seu mercado. O Duarte há pouco referia que esta questão do apoio ao empreendedorismo é mais ou menos uma moda, estava implícito nas suas palavras. Essa é uma preocupação também, é uma marca distintiva deste Politécnico. O Politécnico surgiu precisamente com um curso de gestão e criação de empresas. Estão aqui alguns antigos alunos desse primeiro curso. E, portanto, é uma preocupação desde o início, é uma marca distintiva do Politécnico. Depois, no caso concreto desta incubadora, que não é a única, há pouco o meu colega Miguel Serafim cometeu esse lapso, porque o Politécnico tem uma outra incubadora no centro da cidade de Porto Alegre, que é a CEBIP, mais direcionada para as indústrias culturais e criativas, e, portanto, temos também internamente esta preocupação de diferenciação, mas esta, que é a BioBip, que é uma incubadora de base tecnológica, na sua gênese estava muito centrada nas questões da bioenergia. Algumas das áreas de negócio que o Duarte também há pouco referiu, nós temos aqui, algumas empresas que trabalham essas áreas da realidade virtual, da gestão da energia, mas quando entraram certamente não repararam, aliás a própria designação da BioBip é Bioenergy and Business Incubator of Porto Alegre, mas porque era esse o foco e mantemos essa área de especialização, se quiserem, mas depois o nosso posicionamento acabou por se alargar
a todas as áreas nas quais o Politécnico de Porto Alegre tem competências. E, portanto, no conjunto das 4 escolas, dos 8 departamentos que temos, essa acaba por ser também aqui uma vantagem, este caráter polivalente e abrangente em que acolhemos várias áreas de conhecimento, mas esse é o posicionamento que nós pretendemos, de prestar serviços a empresas, a ideias, a projetos, nos quais o Politécnico de Porto Alegre pode fornecer algum contributo. E, portanto, essa acaba por ser aqui, se quiserem, o nosso posicionamento distintivo. Muito obrigado, professor Artur Romão. A Sofia, está a ver, na arte das indústrias criativas, é mais a sua área, mais do que aqui na bioenergia, portanto, na bio. Portanto, pode ter aí uma ajuda. Mesmo que não seja incubar, os conselhos, sabe o que é que importa muito na nossa vida? Quando nós temos um projeto, é ouvir quem tem projetos parecidos, da mesma área. Os problemas são muitas vezes comuns, e as soluções também. Não é? Embora depois nós tenhamos de fazer uns esforços para nos diferenciar dos outros. Mas ajuda muito a conhecer isso. Quem é que tem mais questões? Então, já tivemos aqui a Sofia, o Dionísio, mais ninguém. Mais ninguém tem ideias, mais ninguém quer ser empresário, mais ninguém quer ser livre. Olha, está ali atrás. Boa noite, André Santos, sou CC, como o José Pedro Farinha. Eu queria fazer uma questão. Acerca da contabilização, da parte da contabilidade digital, como é que ultrapassa as limitações ao nível do Código Fiscal, das obrigações dos documentos originais? Como é que, atendendo aqui à parte da digitalização da contabilidade, como é que ultrapassa essa questão? André, não é? André. Para os outros, CC significa contabilista certificado, não é com conhecimento. E depois vou passar a palavra à Carla, que ela está aqui em pulgas a dizer isso é para mim, isso é para mim. Mas eu acho que não é. Hoje todas as software houses criaram, e a Sendis até foi pioneira nisso, criaram uma solução de arquivo digital. Que hoje é fácil e vendem-nos que o cliente vai tirar uma fotografia ao documento, vai almoçar com o cliente, tira uma fotografia ao documento, manda para a contabilidade e já está tudo feito. Portanto, já nem é preciso contabilista, não é preciso papel, não é preciso nada. A Carla também é CC, que é a Carla Costa. E também é contabilista certificada. Está-me aqui a dizer ao ouvido, não é verdade, estás a mentir. Mas muitas software houses, não é o caso da Carla, vendem esta ideia até aos clientes, que dificultam um bocadinho o nosso trabalho. E esquecem-se de alguns pormenores importantes, nomeadamente, quem é que digitaliza? Porque os clientes não querem estar a tirar fotografias aos documentos. Isso é engraçado para um consultor que tem 3 almoços por mês, ok? É simpático. Brilha, tira uma fotografia à fatura e manda para o contabilista. Não acontece isso. E outra, a segurança da informação. Não é? E até temos um diploma que dispensa o arquivo físico a venda de arquivo digital, mas isso é para efeitos de dedução do IVA. E se tivermos um conflito com um cliente, um conflito com um fornecedor, um conflito com um sócio, como é que se resolve? E se o advogado do outro lado for um chato que quer ver o papel, vamos dizer, não, a CC, que foi a Carla Costa, disse que podíamos destruir o documento. Não pode acontecer. E, portanto, como é que nós lidamos com isso? Com processos certificados, onde garantimos o arquivo físico e digital devidamente organizado, que disponibilizamos em qualquer altura, sempre que o cliente precise dele. Obviamente que vamos beneficiar das vantagens da contabilização automática a partir da imagem do documento, hoje com o QR Code, que é outra coisa engraçada, porque hoje o QR Code vendem-nos as software houses, não é o caso da Carla, vendem-nos as software houses que a contabilização dos documentos hoje é automática a partir do QR Code. E o QR Code diz quem é o fornecedor, qual é o valor total do documento e qual foi o valor do IVA. Portanto, eu contabilizo as faturas da FNAC sempre como aquisição de livros. Portanto, eu vou à FNAC, sou um estudioso, só vou comprar livros. Mas há um dia que eu compro uma televisão. E como é que vai aparecer na minha contabilidade? Como é a fatura da FNAC, portanto, eu comprei uma televisão de 4.000 euros, que vai para a contabilidade como livros técnicos. Porque ninguém vai ver o documento. E isto acontece com o QR Code, acontece com a integração do e-fatura. Portanto, agora as pessoas também acham que já não é preciso documentos.
Vamos ao site das finanças, as software houses desenvolveram um mecanismo de ir lá roubar informação, porque se a informação fosse disponível, a AT dava-nos uma API para lá irmos buscar informação. Portanto, as software houses, desculpa Carla, inventaram uma forma de ir à AT e buscar informação do e-fatura, que integramos na nossa contabilidade. E o que é que lá está? Nome do fornecedor, valor total do documento e valor do IVA. O resto a gente assume que, se é macro, então são matérias-primas. Mesmo que na macro esteja lá artigos para a casa do gestor, que está, certamente. Não é? E, portanto, esta digitalização da profissão e do arquivo facilita muito o processo, não pode substituir o trabalho contabilístico. Claro que nós vamos poder desenvolver a inteligência artificial em cima disto, vamos conseguir criar aqui algoritmos que melhor façam a leitura dos documentos, ou então já estão disponíveis hoje no mercado, só que ainda estão caros. E que consigamos, de alguma forma, atalhar esse caminho, ou então não conseguimos lidar dessa forma, assim já está. Mas é o desafio. E cá está. O desafio que nós temos para os contabilistas é que sozinhos não vamos conseguir investir nessa tecnologia. Temos que dar as mãos. Obrigado. Carla Costa. Obrigada, que eu tenho mesmo que me defender. Isto. Pronto. Eu, como software house e também contabilista certificada, defendo que os softwares não fazem nada sozinhos. Nós precisamos da vossa massa crítica. Okay? Portanto, são os contabilistas que têm que parametrizar os softwares. Porque isto é tudo muito bonito, mas eu posso achar que os livros da FNAC são livros e documentação técnica e há outros que acham que é material de escritório. Portanto, e cada um decide e faz a contabilização como acha que tem que ser, porque é quem assina. Portanto, aquilo que os softwares fazem, efetivamente, é pegarem naquilo, eu posso pegar naquele NIF, da Endesa, da EDP, da Galp, e dizer que é eletricidade. Agora, há de haver algum mês que possa não ser. E, portanto, o contabilista tem sempre a valência de ir ao sistema e de alterar essa contabilização. Se é normal ela todos os meses ser eletricidade, ele vai entrar automaticamente. Há um mês em que eu tenho a parte manual de ter que ir corrigir, porque sou eu que tenho a massa crítica. Aquilo que os softwares fazem é, exclusivamente, fazer a parte mecânica. Portanto, nós não, apesar de agora já se falar muito em inteligência artificial, na prática, aquilo que as aplicações fazem são sempre utilizar algoritmos que vão buscar saber, eu vou ensinar à máquina aquele algoritmo e ele, a partir dali, vai o fazer. Agora, ele saber que, efetivamente, quando eu tenho uma fatura da Macro, ou da Vorten, daquilo que seja, não é? Como o Ricardo Aruz Pereira diz, vende tudo e mais um par de botas, portanto, eu posso ter uma fatura que tem 10 linhas e essas 10 linhas serem classificações diferentes. Pronto, o que é que nós fazemos muitas das vezes nos softwares? É quando existem este tipo de faturas, muito das vezes que não são automáticas, portanto, existe uma pré-classificação do documento numa parte anterior a ele depois ser contabilizado e a aplicação vai contabilizá-lo automaticamente. Portanto, não, nós não vivemos sem os contabilistas de todo. Está esclarecida aqui a disputa entre quem vende software e quem faz contabilidade, ok? Sim. Nós temos tempo para mais uma pergunta, mas muito rápida, porque já estamos way beyond schedule. Mais alguma questão? Se não há nenhuma questão, eu vou agradecer às pessoas que estão aqui no júri, pedir para irem para as suas cadeiras. Vou chamar o professor Artur Romão e vou-lhe pedir para ser muito breve, porque já estamos muito para além do tempo. Okay. Tem ali mais dois banquinhos, quem quiser sentar aqui. Bom, muito obrigado. E começava por agradecer o convite e agradecer a presença de todos, a forma como a assistência também participou neste debate, a qualidade do painel e a qualidade da moderação. Aquilo que me pediram, salvo erro, foi que procurasse aqui destacar algumas ideias para depois poderem selecionar a tal ideia ou tal conceito que o Camilo Lourenço falava no início que poderiam reter. E já farei aqui um périplo rápido, tal como foi o compromisso agora. De qualquer forma, aquilo que eu gostaria de destacar foi que neste evento tivemos aqui, de facto, de algum modo, um exemplo paradigmático, simbólico da concretização
da missão do Politécnico de Porto Alegre. Portanto, o Corporate Talks serve para combater a iliteracia financeira, no fundo para incrementar conhecimento, serve também para fazer negócio, e, portanto não é exatamente esse o meu papel. Eu fui convidado aqui enquanto professor da Escola de Tecnologia e Gestão. Circunstancialmente sou também, tal como foi referido, responsável no Politécnico pela área do empreendedorismo, do emprego, de valorização do conhecimento e pela direção desta incubadora, mas também posso, de algum modo, fazer aqui o papel comercial e vendendo aqui aquele que é, ou que são as competências do Politécnico de Porto Alegre. E, portanto, no âmbito da sua missão, e para aqueles que nos seguem também através do streaming, o Politécnico de Porto Alegre, enquanto instituição pública de ensino superior, tem por missão criar, transmitir e difundir o conhecimento. Foi isso que tivemos aqui, orientar profissionalmente e, portanto, nesta perspectiva aqui, orientada essencialmente para as empresas e para facilitar o seu trabalho, através de uma formação qualificada de alto nível, e também por aí nós, de algum modo, servimos as empresas. Um dos aspectos que foi aqui destacado foi a da dificuldade da obtenção de recursos humanos qualificados, e nós atuamos nesse âmbito, e o facto de termos aqui a incubadora também facilita esse processo. E esta formação, de facto, é qualificada, é de alto nível, e já agora permitam-me aqui o à parte de agradecer também o evento, na medida em que nos trouxe algumas profissionais da BTOCnet, que já há alguns anos não via, portanto aqui uma palavra especial para a Xana Marques e para a Cláudia Caramelo, um gosto tê-las aqui. Para públicos diferenciados, e tivemos aqui de facto também representado pelas questões que foram colocadas, que não foram de modo algum planeadas. Portanto, temos um aluno de mestrado de Gestão de Pequenas e Médias Empresas, o Dionísio. Tivemos uma intervenção da Sofia, que já esteve aqui na incubadora enquanto trabalhadora por conta de outrem de uma empresa aqui incubada, e tivemos o André, que é nosso aluno e também diplomado na área da gestão da contabilidade, não estou certo. E, portanto, esta referência que acabei de fazer agora, também, de certa forma, ou fornece a garantia, ou é o comprovante de um dos nossos valores. No âmbito, para além da nossa missão, são valores do Politécnico de Porto Alegre, para além da excelência, para além da responsabilidade, a proximidade. E esse acaba por ser também um fator distintivo que, fruto a nossa, enfim, em termos comparativos, reduzida dimensão, acaba por ter este contraponto e este valor acrescentado, fruto desta proximidade e desta capacidade de nos relacionarmos e de interagirmos, que é também, claramente, uma das valências das incubadoras. Portanto, fazemos essa formação de alto nível para públicos diferenciados em momentos vários do seu percurso académico e profissional, e, portanto, também aí atuamos no sentido de permitirmos a atualização das qualificações, das competências, não só dos empresários, mas também das pessoas que trabalham nas empresas, e fazemos também através da investigação e do desenvolvimento tecnológico, que acontece aqui. Já há pouco fizemos referência ao Valoriza, ao nosso centro de investigação na área precisamente do desenvolvimento dos produtos endógenos, que é mais uma competência que está ao serviço das empresas, e fazemos para a promoção das comunidades, e aqui em sentido abrangente, da sociedade, da economia, das empresas, e, tal como sucedeu convosco, em cooperação com as entidades regionais, nacionais e internacionais. E, portanto, esta sessão que tivemos aqui demonstra isso mesmo. Em termos, se quiserem, de grandes linhas ou aspectos que eu destaquei das magníficas intervenções que aqui tivemos, portanto, começando por aquilo que o Miguel referiu, a importância do ambiente.
O serviço que nós prestamos aqui enquanto incubadora é exatamente este de criar um ambiente propício, baseado em redes, fruto destas parcerias que ajudam ao surgimento das ideias, ao desenvolvimento dos projetos, ao crescimento das empresas. O Duarte referiu a vantagem das incubadoras enquanto elementos que atenuam a mortalidade. Eu acrescentaria aqui a mortalidade infantil e por aí estamos a promover o sucesso empresarial. O Camilo referiu a importância da exigência enquanto fator de proteção e, portanto, é isso agora colocando no papel de professor. E temos alguns antigos alunos que podem testemunhar isso mesmo. A exigência é um fator de proteção e que nos prepara melhor para o futuro, seja em termos profissionais, seja em termos empresariais. Uma referência também que o Camilo nos deixou, o Camilo acabou por ir fazendo, de algum modo, a síntese também das intervenções dos membros do painel, que não se deixa impressionar a importância da ambição. Eu acrescentaria não ter medo de falhar. O Luís Abegão referiu a importância de estruturar bem os projetos. Em relação à questão da mão de obra qualificada, já foi mencionada, e nestes projetos a importância do modelo de negócio. E aqui o exemplo da BTOCnet também penso que é um bom exemplo neste sentido de criar em si mesmo um ecossistema. É essa também aqui em grande linha a vantagem da existência de uma incubadora, e ao reunir este conjunto de empresas, de empresários, numa fase muitas vezes semelhante do seu próprio desenvolvimento, conseguir dessa forma incrementar aqui a massa crítica. Da intervenção da Sofia, retive a importância da flexibilidade também para a gestão e para o desenvolvimento dos negócios. Relativamente à questão do Dionísio, a do posicionamento da incubadora, que tive já a oportunidade aqui de mencionar. E, portanto, terminava aqui com o destaque, que foi a componente final aqui, da importância das redes, que permitem, no fundo, partilhar dores, partilhar preocupações, mas também descobrir em conjunto e partilhar exatamente as soluções para resolver essas dores. E, portanto, creio que tivemos aqui, com este, à parte da intervenção final, um excelente momento de partilha de conhecimento, e penso que os objetivos do programa foram inteiramente alcançados. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, e obrigado por terem escolhido a Biobip para a realização desta sessão. Obrigado, professor Rubão. Antes de irmos embora, eu tenho uma pergunta para a malta que está aqui na sala. Qual foi a principal ideia que retiveram hoje? E como eu já sei que a malta não se vai voluntariar para responder, eu é que vou fazer a pergunta. Como se estivesse na sala de aula. Aquela menina que estava ali a bocado a ver o Instagram. Não era o Instagram? Não era o Instagram? Ah, pronto, está bem, não há problema. Então. Qual é que foi a principal ideia que retirou hoje? Tirou daqui hoje? Tem 5 segundos para pensar enquanto eu vou até aí. Som para ali para a menina, se faz favor. Afinal, teve 20 segundos para pensar. Acho que a principal coisa que me ficou na cabeça, no meio de tudo, foi uma coisa que você disse, foi o facto de nós às vezes achamos muito pequeninos. Achamos sempre que não vamos conseguir chegar mais longe, sentimos-nos um pouco intimidados até. Então pensamos sempre um pouco mais por baixo. E você deu essa força para pensarmos um bocadinho mais além. Se calhar não somos assim uma cidade tão mais por baixo. Temos potencial, temos é que lutar por isso. E foi o que fixei mais. Sim, senhora. Alguém aí tem mais alguma ideia?
Ali ao fundo. Cláudia, chega ali o microfone ao fundo, se faz favor. Eu fui tirando apontamentos. Sim, mas qual é a ideia mais importante? A ideia principal... Aquela que daqui a um ano você se vai lembrar. Não, há duas principais. A primeira é não poupar no contabilista. Apontei assim grande. Zé Pedro, conseguiste. E depois há aqui uma outra que eu pus também aqui com atenção. A diferença entre uma boa ideia e um bom negócio. Okay. E depois houve outra que ficou. You pay peanuts, you get monkeys. Pois, vou usar isso daqui para a frente. Acho bem, essa é muito importante. Não esqueça de dizer isso aos gestores, aos empresários, mas também aos governantes, quando passarem por si também. Alguém tem aqui mais uma ideia? Bom, se não há mais uma ideia, a gente vai fechar isto. E eu quero dar um exemplo. Como é que se chama? Desculpa lá. Tânia Tabos? Tavares. A Tânia, vamos lá exemplificar aquilo que disse a Tânia agora. Nós já fizemos isto, como eu disse há bocadinho, numa série de politécnicos e de distritos do país. Aquilo que mais me surpreendeu, que não fica encostado ao mar, fica um bocado afastado. Barcelos, no IPCA. Eles têm um departamento de investigação, cujo resultado da investigação é palpável. Uma coisa nós dizemos, aquilo é uma boa ideia. Mas para mim as grandes ideias têm sempre uma tradução matemática. Mas não é na versão do Einstein, é na versão euros. E a malta do Instituto do Val do Ave, é assim que se chama, não é? O Instituto Politécnico do Val do Ave, dirigido pela Maria José, não é? Nesse departamento de investigação conseguiu fazer um braço robótico, cuja patente foi vendida aos alemães por 1 milhão de euros. Vocês dirão assim, peanuts. Ou se quiserem, a Jorge Jus, pinners. Pois é, se calhar para um alemão é pinners. Para um americano é pinners. Para um Instituto Politécnico não é. Se nós recuarmos 20 anos, não havia nada disto em Portugal. Zero. Sei lá, tínhamos um técnico. Tínhamos uma universidade qualquer do Porto que eram capazes de fazer estas coisas. Reparem, já não estamos nos grandes centros urbanos. É o Instituto Politécnico de uma cidade chamada Barcelos. Onde é que isto nos deixa? No conceito do pequenino versus a ambição. Eu nunca me deixo intimidar por nada na minha vida. E eu, provavelmente, uma das razões de eu ser jornalista. E, portanto, nenhum de nós deve ter como princípio de vida deixar-se intimidar pelo facto de estar no interior, por ser pequeno, não ter dinheiro ou diabo 4. Nós estamos num momento da humanidade em que é mais fácil pegarmos numa ideia e transformarmos numa coisa de grande sucesso. E esse é que é o desafio que a gente tem. Alguém sonhou naquele instituto que o Departamento de Investigação podia fazer coisas úteis que não fazia as universidades de Lisboa, ou do Porto, ou até uma empresa do setor. E aquela ideia já vale 1 milhão de euros. O mais importante disto até nem é 1 milhão de euros. É que quem for para aquela escola já sabe que é possível fazer projetos que valem 1 milhão, 2 milhões e 3 milhões. E isto é que é importante a gente reter. Se daqui a uns 5 anos aparecer um projeto que foi incubado aqui, que aparece como um grande sucesso, ou algo que foi desenvolvido aqui, que tem uma tradução monetária que vale 500 mil euros, 1 milhão, 2 milhões, nós teremos conseguido uma coisa muito importante. É que o conhecimento não é produzido mais em Lisboa e no Porto, mas numa cidade que está a 200 km do mar. E isso é muito importante para quê? Para aparecerem outras ideias e para reter gente. E para importar gente. É por isso que Fundão tem sucesso. É por isso que Braga tem sucesso. E é por isso que Viseu tem sucesso. E as universidades e o ensino superior são uns poderosos ímãs para fazer isto. Portanto, não desperdicem esta oportunidade. Toda a gente já foi pequenino um dia. A diferença está sempre aqui na cabeça. Percebem? Este 1 milhão de euros pode ser produzido noutros centros em Portugal. E pode não ser 1 milhão. Podem ser 5 milhões, 10 milhões.
É esse esforço que a gente tem que fazer. E isso é uma coisa que nós devemos à sociedade. Porque para nós estarmos a estudar e termos estas coisas, alguém está a pagar por isso. É que, ao contrário do que diz muita gente, não há nada gratuito, nem o SNS, nem a educação, nem porra nenhuma, desculpem a expressão. Não é nada gratuito. Isto é pago. Portanto, é o nosso dever para a sociedade. É nós sermos capazes de pegar no que nos estão a ensinar e transformar aquilo em conhecimento mensurável em euros, que ainda para mais tem um contributo e uma utilidade para a sociedade. Esse é o grande desafio que a gente quer deixar. E o segundo é, não se esqueçam que, para nós termos uma sociedade adulta, a coisa mais importante é a literacia. E só para terminar, eu vou-vos contar uma história que mudou a minha vida, literalmente a minha vida. Houve 2 momentos da minha vida que mudaram. A primeira foi quando eu fui estudar para os Estados Unidos, já depois de ser jornalista, e perceber o que é a importância de uma sociedade livre, na nossa formação. A segunda foi quando eu era quase estagiário de jornalismo, em que um dia veio a Portugal o presidente do Bundesbank. E eu tinha uma admiração enorme pelo presidente do Bundesbank, porque o Banco Central Alemão era o banco mais independente do mundo. A inflação na Alemanha nunca foi, tirando 3 ou 4 momentos, superiores a 2, 3%. E isto tinha razão de ser, porque os alemães tiveram 2 traumas, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Imaginem o que é vocês acordarem de um dia para o outro e um pão passar a valer milhões de marcos. Que isto é assustador, não é? Portanto, os alemães aprenderam com isto. Mais nenhum povo na Europa aprendeu desta maneira como aprenderam os alemães. E eu tinha uma admiração muito grande pelo Bundesbank e pelo presidente do Bundesbank, que era o Sr. Pohl. E um dia apareceu nos jornais que o Sr. Pohl vinha a Lisboa dar uma conferência. E eu, como conhecia o governador do Banco de Portugal, cheguei ao pé dele e disse: Dr. Tavares Moreira, o senhor arranja uma entrevista com o Sr. Pohl? E ele disse: não sei, não faço ideia, mas vou tentar. No dia da conferência, eu cheguei ao Banco de Portugal e o Sr. Tavares Moreira chega-se ao pé de mim e diz-me assim: olha, o Dr. Pohl vai-lhe dar uma entrevista. E eu fiquei eufórico. Então, quando acabou a conferência, o responsável de imprensa do Bundesbank chegou-se ao pé de mim e disse-me assim: olha, vai ali para a sala com o Sr. Pohl, tem 20 minutos de fazer a entrevista. E eu fui para a sala, comecei a falar com o Sr. Pohl, o tempo passou. De repente alguém bateu à porta e disse assim: já passaram 45 minutos. Portanto, não eram 20 minutos, eram 45 minutos. E eu disse: com certeza, o Sr. Governador tinha que ir jantar e tal. E eu saí, e o Governador do Banco de Portugal chega-se ao pé de mim e diz-me assim: Camilo, o que é que você achou? E eu estava eufórico. Disse: fantástica entrevista, o gajo é realmente sensacional. E ele pergunta: mas o que é que você aprendeu? Eu disse: aprendi que o Bundesbank é um banco independente porque está escrito na lei. E diz o Tavares Moreira assim: você não percebeu nada. E eu senti-me humilhado. Disse: não é possível. Eu tinha a mania que era boa, não é? Qualquer tipo tem mania que é boa. Tinha sido à faculdade com boas notas, qualquer tipo tem mania que é bom. Disse: caramba, não percebi nada. Ele disse: não, Camilo, o Bundesbank não é independente porque a lei alemã lhe dá independência. É o povo alemão que exige que a lei diga que o Bundesbank é independente. Estão a perceber a diferença? É o povo que exige que o seu Banco Central seja independente. A lei não nasce por acaso. E porquê é que o povo alemão é assim? Por causa da literacia financeira. E isto faz toda a diferença numa sociedade. E isto é por isso, a razão pela qual muitas vezes eu digo na minha vida que o que muda os países não são as elites, é o povo. Este grassroots, a pessoa que trabalha no chão de fábrica, se esta malta não tiver noção de literacia financeira, o país não muda, percebem? É esse o nosso grande problema. E a nossa grande preocupação com isto é ver se com este pequeno contributo e estas coisas nós conseguimos ajudar isto. Muito obrigado a todos. Há mais copos. Há mais copos, vou acabar.